Crônica, os pastéis e o Centro Histórico de Belo Horizonte. Nós, que apreciamos a caminhada no centro de Belo Horizonte, desfrutamos infinitos modos de ver, sentir e cheirar os circuitos da área central. Como andarilho do centro, observador das coisas urbanas e dos jeitos das pessoas, tenho um apreço singular pelo que chamo de BH, Circuito das Pastelarias e Pastéis. O centro de BH é riquíssimo em massas. Massas corridas para pintura, massas humanas de boa gente e as deliciosas massas de pastéis. Os pastéis são como as sopas, lembram a infância. Comentou Débora, apreciadora de pastéis e parceira de afeto. Eu, particularmente, lembro do tempo da meninice, juventude e maturidade. Já comi centenas de pastéis e continuo comendo e saboreando, seja pela manhã, com um pingado, café com leite pequeno, à tardinha com um caldo de cana ou laranjada, ou com um delicioso café-nice, servido pelas senhoras balconistas em gestos rápidos e educados, sobre o olhar atento do Renato e Tadeu. Ou ainda na noite, com um chopp gelado ou com um copo de cerveja. Fiquei meditando, afinal, quem criou os pastéis? A história do pastel no Brasil retorna aos idos de 1890, com a criação das primeiras pensões familiares e armazéns. Começou a surgir as pastelarias chinesas, que tiveram de adaptar suas receitas às matérias-primas disponíveis no Brasil. O pastel é uma fritura tipicamente brasileira, sendo derivada do tradicional rolinho primavera da culinária chinesa. Consta a história que os delicados rolinhos primavera chineses enrolados em massas de arroz foram os precursores de nosso maravilhoso pastel. Os jesuítas que acompanharam os navegadores portugueses ao Oriente, no início do milênio, se entrosaram com as chinesas e, entre outras coisas, trouxeram secretamente a receita dos rolinhos primavera nas caravelas de regresso a Portugal. Mas as monjas de Portugal deram uma ótima contribuição, criando o formato de meia-lua para os pastéis. Sua introdução em nosso país se deu através daqueles imigrantes que tiveram de adaptar-se às matérias-primas disponíveis no Brasil. Contudo, sua popularização na cultura brasileira veio através das mãos dos imigrantes japoneses, que por ocasião da Segunda Guerra Mundial vieram a abrir diversas pastelarias no intuito de se passarem por imigrantes chineses, livrando-se dessa forma da discriminação que havia na época, contra a aliança entre alemães, italianos e japoneses. Como analista do inconsciente, concluí que tenho pastelfilia ou pastelfolia. Quando vejo uma enorme frigideira, um panelão com óleo fervendo, os pastéis mergulhando e tomando aquela cor crocante, eu fico todo animado. Eu e os apreciadores em farinha de trigo, xícara de chá de óleo ou gordura vegetal, colher de chá de fermento em pó, colher de sopa de sal, cálice de cachaça, xícara de chá de água morna e a variação dos recheios. Os mais tradicionais, carne moída com ovo, azeitona e queijo mineiro curado. Mas pode ser saboreado com palmito, bacalhau, banana com canela, frango com requeijão ou catupiry, pastel de angu e outras variações. Tenho uma sensação que é como se os pastéis me chamassem. Vem lanchar, menino! Vem comer, rapaz! Vem saborear, senhor! Imediatamente, corro para o balcão e peço 2 pastéis. A minha boca enche de água e dou aquela mordida na massa crocante que exala um vapor e cheiro de recheio. Os pastéis carregam emoção e lembrança. A primeira recordação é o pastel que comia no final da década de 60 e início de 70, na cantina da Rede Ferroviária Federal, Rua Sapucaí. Eu com 10 anos de idade e meu pai ferroviário, ainda na ativa, em vias de aposentar. Este é um pastel de afeto. Lembro ainda da minha mãe fazendo em casa para nosso lanche. Este também era muito gostoso. São inúmeras as vivências na companhia de um gostoso pastel.
Agora, em Belo Horizonte, a primeira pastelaria foi criada nos anos 50 e funcionava no antigo abrigo do Bonde de Santa Teresa, atual Mercado das Flores. Na área central da cidade, lembro de uma pastelaria dos chineses, Rua Tamoios, nos idos da década de 80 e 90. Um pastel com recheio gostoso, carne bem temperadinha, ovo e azeitona. O pastel Joselito, que agradou o paladar dos apreciadores da gostosa massa de pastel. Uma empresa familiar fundada em 1972 pelos irmãos Pompílio e Márcio, de um pequeno galpão na Avenida Antônio Carlos, hoje é bem instalada no bairro Glória. Podemos afirmar que temos um circuito das pastelarias do centro. Pastelândia, Rua Tupinambás, Pastelar, Rua Carijós, Pastelaria BH, Avenida Amazonas, Pastelaria Ouvidor, Rua São Paulo, Pastelaria Renascer, Avenida Amazonas, Pastelinho, Rua São Paulo, Pastelinho Lanches, Rua Espírito Santo, A Bruxa Pastéis, Avenida João Pinheiro, Pastel Frito, Rua Tampidambás, Pastelândia Avenida, Avenida Afonso Pena e Pop Kit, na Praça 7. Na cidade, temos ainda várias pastelarias. Pastel do Português, em frente da Igreja Santa Efigênia, Banana Pastel, Dom Pastel, Napolitano Pastéis, Pastel Mineiro, Rainha, Pastelaria Bom de Chup, Pastelaria Fujiyama, Ribeiro Luz, Pastelaria Marília de Disseu, da amiga Yara, boa tocadora de pandeiro em Santa Teresa, Pastelaria Saquelândia, Rei do Pastel Savassi, Pastelaria da Avenida Silviano Brandão, Horto, Armazém da Dona Lucinha. Fico aqui imaginando a Semana do Pastel e Pastelaria, com um grande evento, Feira do Pastel, homenageando as pastelarias ao pastel mais gostoso, entrega de honra ao mérito e à divulgação do BH Circuitos das Pastelarias e Pastéis. Tem ainda aqueles pasteizinhos que eram servidos nas festas de casamento ou aniversário, no tempo em que usava-se pratinho de papelão com guardanapo, garfinho e faca de plástico para comer arroz, maionese, pernil, farofa. Como era gostosa essa simplicidade amorosa recolhida no tempo. Quem não se lembra das pastelarias anônimas que faziam deliciosos pastéis? Colocavam em um balaio coberto com pano de prato e dava para seus filhos venderem na porta em porta, em campinhos, nas igrejas e escolas. Como a senhora Célia, de Coquinho, na cidade de Santa Luzia. Minha ex-esposa comentou que os pastéis são democráticos e republicanos. Transitam pelas classes sociais e lugares, do mais simples aos ambientes mais sofisticados. Sempre existirá um apreciador de um gostoso e saboroso pastel da boa gula, pastel da infância, pastel da maturidade, pastel de festa, pastel de bar, pastel da mãe e das avós, pastel dos amigos e os pastéis dos tempos e das ocasiões. Aproveito ainda para pedir, se você sabe fazer um bom pastel ou conhece uma boa pastelaria, mande um e-mail para mim, galvão.consultoria@terra.com.br e vamos saborear juntos e prosear este gostoso paladar dos pastéis. Antônio Galvão, economista, poeta e jornalista. Apresentação: Deiriane Caterini. Livro: Poesia e Afeto. YouTube: TV Poeta e Poesia. Facebook: Antônio Galvão.